Fala, torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da partida do São Paulo contra o Cruzeiro. Ontem um empate do Morumbi, tudo igual, 1-1. Mais um empate do São Paulo. Vamos ver o que o pessoal falou dessa partida. Tem um trecho aqui do apito final do Neto falando sobre o São Paulo e também da TV Gazeta Esportiva Miller falando sobre essa partida de ontem. Créditos na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Brasileiro moraram no Cícero Pompeu Toledo, aí o São Paulo acha, com esses jogadores o São Paulo vai chegar a lugar algum. Aí eu pergunto pra você, Quesada, que tá assistindo o jogo pela Fluminense, na Premiere que vocês estão assistindo, porque eu tenho Premiere aqui. Como que fala? Amazon Prime. É com o Galvão Bueno que tá fazendo o jogo. Galvão e quem mais? Casagrande? Não, Galvão, o Hernan, O André Hernan, Nadine Bastos e o Mauro Naves? Então tá lá, todo mundo aí na Amazon Prime. Que comigo não tem esse negócio, cara. A gente vai ficar mentindo pra vocês que estão aí, não, porque a maioria da televisão são tudo mentiroso. Tudo mentiroso. É umas coisas impressionantes que os caras mentem pra vocês aí. Qual é a ideia do Zubeldia continuar? Qual é a ideia do São Paulo? Por que esse time não joga? Principalmente com a falta dos dois craques. Quer dizer, pra mim um é craque, o outro é mais ou menos. A gente disse na semana passada que já é difícil com os dois em campo, né? Sem os dois fica mais complicado. Por exemplo, Luciano não é armador do time, né? Hoje a escalação do Zubeldia, quem comandou foi o Cubeiras, né? Max Cubeiras. Mas hoje, mais uma vez, o Luciano teve que ser organizador das jogadas. É com C ou com K? Não, com C. C. Não, o Netão, não é a dele, né? O Luciano não é esse cara da armação. Ele pode até dar uma Nem capitão ele tem que ser, né, irmão? Pois é. Desculpa, né? Agora, fazedor de média os caras com o Luciano, né, irmão? Eu gostei do Ferreirinha, ele fez o gol, óbvio, as melhores jogadas foram pela esquerda. E o garoto Lucas Ferreira. Esse, aos poucos, Neto, tá ganhando a condição de titular. Ele lembra muito o Luiz Henrique, que era do Botafogo. Os caras matam o Lucas Ferreira, né? Sabe por que os caras matam ele? Toda vez que ele pega a bola, ele tem que fazer tudo sozinho. Ninguém encosta no menino. E ele, como menino, os mais velhos, os experientes que jogam do outro lado, muitas vezes não deixam ele jogar. Que é um erro gravíssimo. O que é isso? O treinador que não tem esse entendimento de pegar esse menino e falou, meu irmão, você vai pegar a bola pra você sair em velocidade. Não precisa ficar marcando, cara. Esse menino tem que marcar. Os caras têm que marcar pra ele. O que mais, Quesada? E aí o lance do gol, que começa com o Cedric. Ele passa a bola... Que tem 3 meses de contrato só. É português. Olha lá a jogada, né? Então, olha lá. Começa com o Cedric, aí Lucas Ferreira. Ele passa pro Cedric. Né? Indo pra linha de fundo. Cruzamento ao Fagner. Você tá enrolando a língua? Não. Olha o tá dando um AVC, não sei, aqui não é? Olha o... Você já enrolou a sua língua junto comigo alguma vez? Não, nunca fiz. Espero que não, né? Olha só o... Você tá enrolando a língua, que sabe? Olha só o movimento do Fagner, que deixa o Ferreirinha sozinho para cabecear e fazer o gol. Então vamos lá, Marília. E você tá certinho, Quesada. Até porque o Fagner, já no Corinthians, ele já tinha esse tipo de marcação errada, porque ele não consegue fechar absolutamente nada, e aí ele não sobe, não atrapalha, o Ferreirinha vai, mete no canto do Cássio e faz o primeiro gol. Marília, o São Paulo sem o Lucas, o São Paulo sem o Oscar, o São Paulo sem o Luiz Gustavo, que Nossa Senhora Aparecida abençoe ele, né, do que ele teve, né, no pulmão, a embolia, né, a embolia que ele teve, e já saiu do hospital, espero que está muito bem, vai se recuperar. O mais importante é você estar vivo, irmão. Jogar bola é só um detalhe. E se continuar a jogar, tá tudo certo. Se não continuar, é importante você estar vivo. Jogou Copa do Mundo, ídolo no Bayern. Marília, o que acontece com o São Paulo em relação a não jogar futebol? Porque tem 3 pontos, porque tem 3 empates. Exato. O São Paulo tem, sim, muitas dificuldades, tem um elenco curto, foram dados recados no ano passado sobre ser um elenco reduzido, apesar da dívida ter aumentado e ser uma dívida também quase que bilionária, no caso do São Paulo, é um elenco limitado, com vários jogadores machucados e algum em final de contrato. Então, a torcida precisa estar atenta ao que o São Paulo pode fazer. Nenhum time, nem o Super Flamengo do Jorge Jesus foi capaz de levar 3 campeonatos. Se o São Paulo tiver essa pretensão, ele não chega aos 45 pontos. O São Paulo precisa pensar no Campeonato Brasileiro, se ele quer levar a Libertadores, que é sempre obsessão do São Paulino, às quartas-feiras da série. É que virou da gente também, né? Virou do Corinthians, virou do Palmeiras, virou de todo mundo a Libertadores. O São Paulo mas o São Paulo vive, né, dessa... Não, mas é porque eles também, Marília, eles foram os caras que ensinaram a gente a gostar de Libertadores. Se a torcida não aceita que num ano como esse a prioridade seja eventualmente o Campeonato Brasileiro, então o São Paulo precisa saber que no Campeonato Brasileiro vai ganhar em casa e eventualmente conseguir um ponto fora para não ter perigo
de não chegar aos 45 pontos, porque o calendário é ruim para todo mundo. Acho que o Zubeldia atrapalha o time quando ele não está à beira do gramado, porque quem tem que dar a explicação atrapalha também. sobre o 4-2-4 de hoje tem que ser o Cubeiras, como disse o Quesada, e foi um jogo horroroso. O primeiro tempo foi de bocejar, um futebol fraquíssimo, sonolento. Quando o São Paulo faz 1-0, quando o São Paulo nem merecia, num lance bem trabalhado, como descreveu aqui o Quesada, uma jogada pela lateral direita, acho que a melhor notícia do São Paulo hoje foi, de fato, o garoto Lucas Ferreira e o Ferreirinha, mas o Lucas Ferreira. Eu acho que o São Paulo precisa ter um pacto, então, para acabar com o jogo a partir dali. Não dá para 2 minutos depois, 3 minutos depois, sofrer 2 escanteios e tomar o gol que tomou. Mas realmente, isso já desde o ano passado... É muita desatenção em relação a isso. Agora, no caso do Ferreirinha porque o São Paulo foi vaiado hoje, né? Saiu de campo quinta-feira, cabisbaixo, porque havia aberto 2-0 e saiu com 2-2 em casa, então ele teve cãibra hoje. Não, ele não aguenta 90 minutos. Uma informação. Hoje, pelo menos o jogo que eu estava vendo, ele teve câmbio, porque é só ele que corre. Né? O problema nem ele sair, Neto. Eu acho que quando ele saiu na quinta-feira... ninguém entrar e também dar sequência, talvez. Ele desmontou o time, né, na quinta-feira, quando ele tira o Ferreirinha. Acho que hoje, tá claro que o Ferreirinha não tem... Para fazer o que ele faz em campo, fisicamente, ele não aguenta os 90 minutos. Mas acho que ele peca muito nas substituições. E entendo que ainda a torcida não aguente. Mas acho que o São Paulo precisa olhar para dentro de casa, saber o que quer em 2025. Vamos lá, Godoy, a arbitragem... Acho que nesse jogo foi tranquila. Qual a ideia do São Paulo? Qual a ideia do Cruzeiro? Deixou o Gabigol. O Gabigol ficou sem entrar. O Gabigol ficou, nem entrar, nem entrou. Ele ficou no banco, tudo. Não sei se treinou depois que terminou o jogo, que hoje é uma prática fazer isso, né? De treinar depois do jogo, os caras que não entram ou aqueles que entram muito pouco. Qual a ideia do Cruzeiro? Que há uma crise monstruosa com os jogadores, com o presidente, com quem manda, há uma crise com o Alexandre Matos, há uma crise do São Paulo de identidade, há uma crise dos jogadores entenderem, há uma crise do Zubeldia que não consegue fazer esse time jogar, e aí vem os dois jogadores que o torcedor e que a imprensa fala, que eu falo, e que a imprensa que eu escuto. Sem o Lucas e sem o Oscar, é um time bem limitado. Se os dois entrarem, eu posso brigar por alguma coisa. O que você pensa de tudo isso, Oscar Roberto Godoy? Iniciando no término da sua colocação, craque Neto, mostra o quanto que os times de futebol, e especificamente o São Paulo, está limitado na condição técnica individual, porque tirando 2 já bem rodados, experientes, com uma condição técnica um pouco melhor, mostra o quanto o time fica comum. Mas bem comum. E aquela bola lá, que foi o último lance do jogo, se passa, seria gol. Desculpa, Godoy. E aí não é só o São Paulo. Nós estamos vendo também o caso do Cruzeiro, limitadíssimo. Agora, os 2 times têm técnicos estrangeiros. Qual a finalidade de contratarem um técnico estrangeiro? O que o dirigente queria e o que se esperava que esses técnicos estrangeiros conseguissem fazer com esse material que tem na mão. Individualmente, é muito cômodo colocar a culpa só na competência do técnico, porque individualmente tem jogador aí que não está justificando o salário e muito menos aquilo que já fez na carreira. E é nos 2 times. Então... Verdade mesmo. É verdade isso. Tá corretíssimo. Se o Oscar e o Lucas Moura conseguem dar um toque de diferença fazendo o mínimo... será que esses caras não conseguem? Como é que um jogador com a idade tanto que os dois só tem 5 gols, viu, Godoy? 3 o Lucas e 2 o Oscar. Não são o Roberto, não é o Pedro, não é o De Arrascaeta que meteu 2 hoje, sabe? Como que esses caras, sem jogar, não conseguem ter substitutos à altura, ou pelo menos o coletivo à altura, de suprirem a ausência deles? E como que um garoto, porque a idade do Ferreirinha é de garoto ainda, como que um garoto desse, jogando tem que ter toda a responsabilidade. Mas como que um garoto jogando no São Paulo não consegue jogar 90 minutos, pô? Isso é um absurdo. Você tá de brincadeira. Na várzea, os caras conseguem jogar cedo, à tarde e à noite, pô. Eu dei um pau nele essa semana aí, porque todo mundo falou, olha, o Ferreirinha, 9 meses ele não fazia gol. Em 2 jogos fez 3. Parabéns, Ferreirinha. É isso que tem que fazer, porque os outros não têm a capacidade que você teve de fazer. Ô, Lucas Herrero, vamos lá. E outra coisa, deixa eu falar, volta aqui de novo, desculpa aí, Lucas. Como é que pode um goleiro que foi convocado por você, Dorival Júnior, nunca mais vai ser convocado? Nunca mais na vida.
ele vai ser convocado. Como é que ele toma um gol debaixo da perna, velho? Meio da caneta. Pô, goleiro é aqui, meu irmão. Que, cara, eu aprendi isso desde da Várzea, velho, desde o União Pocense. Como é que o goleiro fica assim, ó. Aí a bola vem, vem cá. Vem cá, entra aqui, cara. Pode entrar aqui, quem manda sou eu, velho. Entra aí, vai lá. Aí você tá aqui, você tá vendo que a bola tá lá. Espera aí. Aí você tá vendo que a bola. Aí o cara tá aqui, joga a bola devagarzinho. Aí a bola passa aqui, rapaz. Você é muito frango, rapaz. Não é absurdo isso, cara? Não é com o goleiro. Qual é o posicionamento do goleiro? A bola vem aqui, meu irmão. Aqui, ó. Aprendi com o Zé, com o Tafarel, com o Veloso, com o Ronaldo. Com os caras, velho. E outra coisa, craque Neto, você percebe quando a coisa tá ruim, o departamento que mais tem presença é o departamento médico. O que tem de jogador machucado do São Paulo, você não tem ideia. Só que você tava tendo Isso umas é contas... reflexo do ambiente, nos donos da bola, com o treinador. tinha 22 jogadores do Palmeiras que passaram no departamento médico e do São Paulo 47. E o Refis sempre foi a referência pro mundo todo. E não é mais. Amanhã tem Galvão Bueno, a partir das 10h30, aqui na Band. Amanhã tem Renata Fã, com todas as suas estrelas, 11 horas, arrebenta. E depois vem eu nos donos da bola. Lucas Herrero. Você tem possibilidade de jogar, quer jogar os 90 minutos, você entra sabendo que vai sair em algum momento, falou, deixa eu resolver no primeiro tempo, porque em algum momento do segundo eu vou ter que sair. Como que é para a cabeça do atleta em si isso? Como você disse, a maratona de jogos também, né? Um jogo muito pesado, um atrás do outro. E a gente não vai com esse pensamento pro jogo, eu vou sair, não. Infelizmente, no jogo anterior, nesse jogo, eu senti cãibra. Então, o professor não tem responsabilidade nenhuma nisso, parte minha mesmo. Acho que vem de uma sequência de jogos muito pesadas. Então, é isso, cara, é isso. Não, o professor não tem culpa, a responsabilidade é toda minha. Se o Ferreirinha, Miller, tá com esse discurso, eu vou... aceitar. Eu vou engolir assim, entendeu? Porque é quarta, domingo, velho, faltava mais 15 minutos, os caras parecem que não tem vontade, tesão de jogar, Miller. O jogador de um time grande, ele é preparado para jogar de quarta e domingo, já desde o século passado, desde quando inventaram a bola, aqui no Campeonato Brasileiro, entendeu? Eu não aceito essas declarações. Não, o jogador pode falar o que quiser. Não, o Ferreirinha, ele tá bem fisicamente. Ele pode jogar quarto domingo, temporada toda, assim como o Lucas, que já tem 33 anos. Então, acho que são jogadores preparados para jogar a temporada desgastante. Isso, todo time grande acontece isso. Então, tirar o jogador faltando 15 minutos. Contra o Elias Lima, eu não coloco somente na conta do treinador, tirar o Ferreirinha e empatou o jogo. Eu coloco na conta do jogador. Mas com aquele time ruim do Aliança Lima, você levar 2 gols daquele time ruim e ganhar de 2-0 no segundo tempo, você não pode tomar 2 gols, independente de quem entra e de quem sai. O time do Aliança Lima não tem nada. Nada, aquele time não tem nada. Qualquer time da Libertadores que enfrentar, ele vai levar um sacode. Então você não pode tomar 2 gols, independente do erro do treinador, tirar o Ferreirinha. Mas você não pode tomar 2 gols assim, besta, 2 gols bobos, contra um time tecnicamente muito ruim. Danilo, te surpreende. Deixa eu só fazer uma colocação ali. Se você observar o lance ali do gol dele, ele já pega o Fagner falhando. Porque o Fagner dá o passo pra frente. Ficou igual o Barata ele tá ali atrás. E aí que tá. Os 15 minutos finais é o momento do atacante ter mais espaço para jogar. Claro. O atacante vai fazer mais gols no final do jogo. Então, se você tem um jogador como o Ferreirinha, que é veloz, deixa ele jogar. Agora, para marcar, põe outro. Deixa o Marco Antônio lá, volta na dele para marcar. Deixa ele parado lá na frente. Deixa ele parado lá na frente. Por quê? Porque é o único atacante. É o único jogador que vai ter mais espaço. É ou não é, Danilo? Finalzinho do jogo você tem mais espaço pra jogar. É um medo que tem hoje em dia, né? Vai lesionar. O Danilo, treinador, sabe. Porque depende muito do jogador que entra também. Aí tira ele, o outro jogador entra e não dá recado também, aí fica ruim. Então é melhor ter deixado ele, então. Mas se os próprios jogadores vêm e falam, não, tô fechado com o treinador e tal, não tem muito o que fazer, lamentavelmente. Mas eu não podia falar outra coisa do que ele falou, não. Pois não, Miller. Não, eu só quero mandar um abraço pro time da Várzea lá do Arujá. O Sergipe Arujaense. Vai tirar uma bola com eles hoje de manhã lá no campo lá de Várzea. E foi muito legal essa pelada. Um abraço para todo mundo aí. Forte abraço. Na semana passada, nós pedimos aqui um auxílio da nossa associação, da CE. É isso, torcedor tricolor.
o Miller e o Neto falando sobre essa partida de ontem. O torcedor ficou chateado, né, com o empate e na bronca também, né, porque o São Paulo mais uma vez sai na frente e não consegue segurar a vantagem. Já tinha sido assim na Libertadores e ontem mais uma vez saindo na frente do adversário, mas não conseguiu, né, segurar o resultado, né, a vantagem, os 3 pontos, e o torcedor reclama com toda razão. O Zubeldia está muito pressionado, muita gente já se fala, né, numa possível volta do Dorival Júnior, mas o Belmonte, né, cravou aí a permanência do Zubeldia, mas não tem nada garantido, né? Vamos ver aí o que vai acontecer na sequência dos próximos jogos. Ontem não foi o Zubeldia, né, que estava ali na beira do campo, ele estava suspenso. A verdade é que o Zubeldia, né, tem que achar soluções, fazer o São Paulo jogar o melhor futebol, porque agora no momento o São Paulo não está jogando muita bola. Tá certo que tem desfalques, os 2 melhores jogadores não estão jogando, Lucas e o Oscar, mas acredito que dava sim, né, para jogar o melhor futebol. Ontem vacilou mais uma vez, jogando em casa novamente, deixou escapar a vitória e os 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, deixe sua opinião aqui nos comentários. Você, torcedor do São Paulo, o que achou aí dessa partida de ontem? O que tem que melhorar para a sequência? Você já demitiria o Zubeldia? Qual treinador que você gostaria de ver assumindo o São Paulo? Comenta aqui abaixo. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.